Livro Espiritismo na Arte. De Leon Denis, 1922. Parte 9. Segunda lição. Ser espiritual, meios de alcançar a esfera musical desejada. Outubro de 1922. Hoje falaremos não do instrumento supraterrestre, como fizemos, mas da forma como o ser desencarnado pode se afastar da Terra e penetrar nas esferas etéreas onde as harmonias do espaço se tornarão mais perceptíveis para ele. Tomemos, por exemplo, um ser desencarnado, de uma educação espiritual média, resultante de seus trabalhos anteriores e de seu grau de fé. No início de sua vida no espaço, o ser desencarnado deverá se familiarizar com o seu novo estado, e ele chegará a despertar em si a lembrança das harmonias que percebeu em suas anteriores existências. Ele sentirá o desejo de se retemperar nesses fluidos harmônicos, mas, sob o ponto de vista latente, ele não pode saber imediatamente quais os meios para atingir a esfera que seu espírito aspira a subir. Seus guias, mais elevados que ele, intuirão e farão vibrar seu perispírito de uma maneira graduada, a fim de que ele não seja perturbado. Assim se estabelecerá o que chamamos harmonia, e toda dissonância desaparecerá entre ele e a esfera musical em que deseja penetrar. Quando, na Terra, ouvis um instrumento imperfeito, se ele não está afinado, vossos pobres órgãos ficam aturdidos, ocorre o mesmo na vida do além. Os guias impressionam o perispírito do desencarnado, a fim de obter uma adaptação mais completa. Eis então o nosso ser, tomado como exemplo, preparado para receber ondas musicais. À medida que suas próprias radiações se ligam melhor às irradiações harmônicas do espaço, aumenta o seu desejo de se elevar ainda mais alto em direção à fonte de eterna beleza. Livre de toda influência grosseira, ele vai subir, com os seus guias, para as regiões superiores, celebrando com eles a glória do Altíssimo. Os fluidos materiais se volatilizam, o perispírito torna-se mais luminoso, as radiações mais intensas, mais sutis, e a sua evolução é facilitada. O espírito vai subir como sobem os balões sobre o nosso globo. Penetrando as altas regiões do espaço, o ser espiritual experimenta inicialmente uma sensação de suavidade, uma espécie de dilatação, de arrebatamento, depois, as emanações fluídicas que se desprendem do perispírito entram em contato com outros feixes de emanações, daí uma espécie de desligamento fluídico entre dois feixes de uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente. Vós não podeis imaginar a impressão experimentada pelo ser fluídico, não são mais sensações de bem-estar, de contentamento, mas uma espécie de acalentamento, de ondulação, acompanhados de uma sensação especial, que determina um estado emotivo, uma espécie de êxtase. As vibrações sentidas nesse estado formam o que vós chamais de tonalidades, elas são produzidas pelo atrito entre camadas fluídicas. Mais alto do que essas esferas harmônicas, existem outras regiões que ainda não podemos atingir e onde residem seres superiores, criadores de uma música sublime, que nos é transmitida por correntes fluídicas especiais. Nós não percebemos os seres que a produzem, no entanto ela nos chega por correntes condutoras de uma natureza sutil. Um guia me disse que os seres que produzem as ondas dessa música celeste são quase perfeitos e possuem uma parcela do talento divino. Terceira lição. As vibrações sonoras nos espaços etéreos. Outubro de 1922. Vós sabeis como se formam as vibrações. O espírito, transportado na esfera vibratória, acha-se envolvido por uma rede de ondas sonoras cujos elementos são constituídos por seres superiores. O que sente ali? Sente uma impressão comparável àquela que sentis ao ouvir uma tônica, 64, em música. Início da nota do tradutor, 64. Tônica, primeira nota da gama, de um dado tom, aquela que começa um trecho de música e lhe dá seu nome. Exemplo, Fá maior, segundo Dictionnaire Le Robert de la Langue Française.
Fim da nota do tradutor. Quanto mais as ondas do campo vibratório são desenvolvidas em velocidade e em comprimento, mais a impressão sentida pelo perispírito é viva, penetrante e comparável, em termos humanos, à impressão que nos proporcionam os sons agudos. Temos, então, de um lado a tônica e de outro som agudo. Se, no campo vibratório, as ondas variam em velocidade e intensidade, a amplitude do som variará. Esse som parte de um ponto inicial, comparável à tônica. Esse ponto inicial compreende uma certa onda vibratória, e eu não posso mensurá-la. Eis uma comparação: vossos fonógrafos, 65, emitem sons onde, além da sonoridade produzida pelo instrumento, se aproximardes o ouvido do seu pavilhão, sentireis um calor mais ou menos intenso, segundo a elevação do tom. Início da nota do tradutor. 65. Fonógrafo, antigo aparelho destinado a reproduzir sons gravados em cilindros ou discos metálicos, aparelho que reproduz os sons gravados em discos sob a forma de sulcos espiralados, gramofone, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Fim da nota do tradutor. Pois bem, o ser desencarnado não sente calor, mas sensações mais ou menos deliciosas, de acordo com a maior ou menor velocidade e com a maior ou menor duração da onda. As radiações que atingem o perispírito são coloridas de tons infinitamente variados. Cada cor tem uma propriedade particular, que dá uma sensação de bem-estar, de satisfação, que difere segundo a pureza, a homogeneidade de cada tom. É preciso, então, levar em conta, de um lado, a qualidade das ondas, isto é, da sua coloração, de outro lado, a sua velocidade, a sua duração, as diversas fases de seus meandros. Tudo isso provoca, no ser desencarnado, fenômenos incomparáveis e infinitamente variáveis, porque, quanto mais o espírito é evoluído, mais diversas são as ondas que ele percebe, assim como as cores, que exprimem os sentimentos. Tomemos como exemplo o azul, que representa os sentimentos mais elevados sob o ponto de vista afetivo. Uma onda azul nos dará vibrações que serão, para o vosso ser, como um banho de amor. O vermelho, nas mesmas condições, representa a paixão. O amarelo será intermediário. O rosa, que é uma mistura de amarelo com vermelho, vos dará um amor menos intenso, porém mais constante. Assim, com essas cores fundamentais, podeis formar uma gama de tonalidades que dão, por correspondência, vibrações de todos os sentimentos humanos e sobre-humanos. Se o ser desencarnado ainda é pouco evoluído, mas tem o desejo de se impregnar de belos sentimentos, seus guias o conduzirão para esferas animadas por seres angélicos. Quando o desencarnado é muito evoluído, ele colhe, nas mesmas esferas, satisfações em que o amor e a paixão virão impregnar seu ser, e é por isso que, de regresso à nossa terra, os seres que amam a música lembram-se intuitivamente das estadas mais ou menos longas que fizeram no espaço, em um campo de ondas musicais. A música celeste não é produzida por fricções de arcos sobre cordas. Tudo é fluídico, tudo é espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. Comentários. Sobre a Terra, a gama de sons, tal como a concebemos, é apenas uma relação de sensibilidade que nada tem de absoluto. Compreende-se muito bem que existe uma relação entre as ondas sonoras e as ondas luminosas, mas esta relação escapa a muitos observadores e sensitivos, porque as percepções são muito diversas em seus graus de intensidade, sendo as vibrações luminosas incomparavelmente mais rápidas que as vibrações sonoras. No entanto, para o espírito cujas percepções são muito mais possantes e mais extensas, a relação é mais estreita do que para nós, e a sensação se unifica. Temos um exemplo disso na diferença que se estabelece entre as notas baixas, que correspondem às cores mais escuras, e os sons agudos, que correspondem às intensidades mais vivas. 66. Início da nota do autor. 66.
A esse respeito, citarei as palavras pronunciadas pelo Sr. Deslandres, diretor do Observatório de Meudon, em seu discurso na sessão anual do Instituto, no dia 25 de outubro de 1921. Atualmente, as vibrações e ondas do éter, bem reconhecidas e classificadas, formam cerca de 50 oitavas. O campo de estudo é muito mais extenso do que para os sons perceptíveis ao ouvido, que formam, no máximo, 10 oitavas, reduzidas a 7 nos instrumentos de música. Essas 50 oitavas são repartidas em 3 grupos principais, que são, o grupo da radiotelegrafia, o grupo ligado à luz e o grupo dos raios X. Em geral, eles são classificados por ordem de frequência, como em um grande piano. À esquerda, do lado das baixas frequências e dos sons graves, estão as ondas da telegrafia sem fio, que asseguram as comunicações terrestres a grande distância. Ao centro, tem-se a oitava luminosa e as oitavas vizinhas que transportam calor e luz, que nos fazem conhecer o horizonte do local, o Sol e as estrelas, que impressionam as placas fotográficas e servem para depurar as águas. Enfim, à direita, do lado das altas frequências e dos sons agudos, estão os raios X, que têm propriedades elétricas notáveis, que nos fazem descortinar as partes mais escondidas dos corpos vivos e a estrutura íntima dos átomos. Deve-se observar também que sobre essas 50 oitavas, só uma, colocada próxima ao meio, é percebida diretamente por um dos nossos sentidos, é a oitava que contém os raios luminosos do vermelho ao violeta. Fim da nota do autor. A inteligência, que percebe e resume todos os efeitos e todas as formas da substância eterna, abrange todas as vibrações, e ela mesma vibra sem preocupações com distâncias e ritmos através do infinito. Também é fácil para nós compreender como, na vida espiritual, os prazeres estéticos são correlativos ao grau de evolução dos seres. Todos nós temos, na Terra, o mesmo órgão auditivo, no entanto, que diferença de sensações experimentadas pelos ouvintes de uma sinfonia, segundo seu grau de cultura ou sua elevação psíquica. As formas e as imagens produzidas pelas vibrações sonoras nos espaços etéreos, das quais nos fala o espírito Massenet, também nos parecem ser manifestações do pensamento ordenador que concebeu e dirige o universo. A música celeste poderia representar a própria vibração da alma divina. Eis porque quanto mais o espírito evolui e se depura, mais se torna apto a compreender, a sentir a beleza e a harmonia eterna do mundo.